Pronto, pronto, pronto. Bom dia para todos vocês, sejam bem-vindos. Espero que vocês tenham aproveitado bastante aí no feriado, 7 de setembro, né? Ultimamente, 7 de setembro só serve para isso mesmo, curtir feriado, porque, nossa senhora, ô paizinho, viu? Mas vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar vamos entrar no período entre guerras, e esse período entre guerras ele é dividido em duas partes. O período entre guerras ele é dividido entre a crise de 1929, tá? E nós vamos também falar depois sobre nazifascismo, beleza? Então nós vamos falar sobre regimes totalitários, vamos falar do fascismo italiano, do nazismo alemão, um pouquinho do fascismo português e espanhol, e também vamos falar sobre o stalinismo, né? Falamos ali um pouquinho só do stalinismo na aula passada de Revolução Russa, né? Mas aí nós falamos um pouquinho de Stalin só para mostrar para vocês ali a consolidação do processo revolucionário russo. E agora nós vamos falar de Stalin mesmo. Nós vamos voltar ali um pouquinho só falar de planos quinquênios. Não vamos falar, tanto de parte econômica e de parte social, mas nós vamos falar mais de parte política, né? Das perseguições de Stalin, dos gulags, que eram os campos de trabalho forçado que existiam, o próprio regime totalitário, aquela ideia de cultuar o líder e tal. Então, bom dia, Vitória. E aí nós vamos falar então um pouco disso lá na próxima aula de nazifascismo, né, de regimes totalitários. E aí, hoje, a gente vai falar de economia, né? Basicamente, a aula hoje ela não é de história, mas é de economia. Então, nós vamos falar ali um pouquinho sobre a crise de 1929, que até 2008, né, até 12 anos atrás, ela tinha sido a maior crise econômica da história da humanidade, né? Então, assim, ela não foi apenas uma crise do capitalismo, né? Ela foi a crise, ela é considerada ainda a maior crise do liberalismo econômico até então, né? Mas do capitalismo, o regime capitalista, a crise de 1929, ela deixou o posto de maior crise econômica da história para a crise de 2008, que também vai ter início nos Estados Unidos, né, por conta da crise imobiliária, mas eu vou falar disso no final da aula, tá? Eu separei ali um pouquinho de slide para a gente poder falar sobre a crise de 2008, para vocês entenderem até a diferença do que foi a crise de 29 e do que foi a crise de 2008, para entender os motivos, né, e as consequências, elas, basicamente, as ações e consequências, elas foram basicamente as mesmas, tá? Então, vamos dar início aqui, beleza? Aqui, sempre a gente vai começar com os antecedentes, no porquê, né, o período anterior ao processo de crise, a eclosão da crise em si. E o que a gente tem que falar é o seguinte: vocês se lembram lá da aula de Estados Unidos do século XIX, que a gente tem, não só da aula dos Estados Unidos do século XIX, mas a aula de Revolução Industrial também, que os Estados Unidos, eles passam ali, vão promover a sua Revolução Industrial a partir, no período da primeira Revolução Industrial. Então, entre a metade do século XVIII, entre a segunda metade do século XVIII e a primeira metade do século XIX. E os Estados Unidos, durante essa primeira metade do século XIX, como nós vimos na aula de Estados Unidos do século XIX, ela vai dar início, após a independência, no finalzinho do século XVIII, a estruturação mesmo dos Estados Unidos da América, né, a consolidação ali de uma república federalista, presidencialista, com uma Constituição já promulgada e em pleno funcionamento. Nós teremos, então, a marcha para o oeste,
o início da expansão territorial estadunidense, o que leva, né, a um processo de extrema grandiosidade do país, né, dos Estados Unidos em si, tanto territorialmente falando, economicamente falando. Na segunda metade do século XIX, temos ali a Guerra de Secessão, quando Norte e Sul eles vão lutar entre si pelo comando do país e não apenas pelo comando do país, mas pelo seu modo de vida. Então, nós teremos um Norte industrializado, um Norte com mão de obra livre, assalariada, né, lutando contra um Sul, querendo se impor contra um Sul escravocrata, agrário, né, agroexportador. Então, com a vitória do Norte, né, dos Estados Unidos da União, comandados ali pelo Abraham Lincoln, a gente tem um processo de intenso desenvolvimento industrial entre o final do século, já estava acontecendo, mas agora ele fica muito mais forte, um intenso desenvolvimento industrial nos Estados Unidos. E aí, nós temos uma situação muito interessante, que é a seguinte: os Estados Unidos estão se desenvolvendo fortemente. Foi mal. Os Estados Unidos estão se desenvolvendo fortemente, né, industrialmente. Então, temos um processo de reinvestimento. Você tem um desenvolvimento industrial, e aí o país investe em infraestrutura para melhor escoar essa produção industrial para exportação, né? E aí, galera, tem uma coisa muito legal que é a seguinte: eu vou fazer várias comparações com o Brasil, tá? Só para vocês entenderem. O Brasil, ele há décadas, ele é um país, na verdade há séculos, é um país agroexportador, mas o Brasil, ele investe muito em tecnologia para o aumento constante da produção agrícola. O Brasil, ele tem uma industrialização tardia, como vocês bem sabem. Se não sabem, o Hudson vai falar isso para vocês. Quem estudou comigo no ano passado lembra que eu falei isso. Nós vamos ter um processo pequenininho de industrialização no período imperial, o surto industrial do Mauá. Teremos depois ali a política de substituição de importações na Primeira Guerra Mundial, mas industrialização de fato na década de 30, né, quando Vargas assume o poder no país, que é fruto da crise de 29, inclusive. Mas, enfim, o que a gente tem, então, é que no Brasil existe um investimento muito grande na década de 30, 40, no processo industrial, 50 com o JK também, né, com indústrias de bens de consumo duráveis, só que o JK, para atrair empresas estrangeiras, inclusive, ele vai fazer o quê? Investir em novos modais de transporte, principalmente o modal rodoviário, em detrimento do modal ferroviário. Para um país gigantesco, de dimensões continentais como o nosso, o modal ferroviário era a melhor opção para poder escoar a produção vinda do interior, né? Então, produção de soja, milho, café, precisa levar até os portos, e esses portos ficam distantes dos portos e são transportados por caminhões, majoritariamente. É um frete mais caro, as estradas não recebem a manutenção desejada, e aí você tem muita perda de produto. Mas, enfim, e aí gera gargalo. Então, imagina uma garrafa de cerveja, o líquido está lá na parte na parte maior da garrafa, mas ela passa por um gargalo. Então, imagina aquilo ali como um gargalo de escoamento de produção no Brasil. Ficam filas e filas de caminhões com mercadorias para serem despachadas, escoadas, exportadas, só que demora demais, e o país perde dinheiro com isso. Então, nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, desde quando acontece a marcha para o oeste, o ideal do destino manifesto e tal, você vai ter investimento pesado em infraestrutura, em estradas de ferro, né? Telégrafo para melhoria de comunicação. Então,
você tem um investimento pesado na infraestrutura para melhorar o escoamento da indústria, que está nascendo, está surgindo, está crescendo, beleza? E, concomitantemente, né, a este processo de desenvolvimento industrial e investimento em infraestrutura, se você tem o surgimento de várias indústrias e muitas obras públicas de infraestrutura, você precisa de quê? Mão de obra, beleza? E não existe tanta mão de obra nos Estados Unidos para manter esse desenvolvimento industrial e estes investimentos em infraestrutura. Então, o que o governo americano, o que o governo estadunidense vai fazer na época? Ela vai induzir, vai propagandear a ideia de que os Estados Unidos é a terra da prosperidade, né? É uma terra de oportunidade, e aí ela vai fomentar políticas de imigração. Mas calma, tá? Não é fomentar política de imigração em países considerados inferiores. Nós estamos falando a mesma coisa que foi feito no Brasil Império, para substituição de mão de obra escrava. Né? Nós estamos falando de manutenção do branqueamento da população, ou tentativa de branquear a população. Nós estamos falando de política de imigração para italianos, ingleses, irlandeses, beleza? Alemães, nós estamos falando de europeus. Mexicanos não são bem-vindos. Latinos não são tão bem-vindos assim. Então, nós temos uma política de imigração muito forte nos Estados Unidos, principalmente na costa leste dos Estados Unidos. Então, nós teremos muitos irlandeses, isso já é histórico, mas aumenta, irlandeses em Massachusetts, italianos no estado de Nova York, né? Hispânicos, né? Espanhóis mesmo, mas também muitos cubanos, depois da Revolução Cubana, na região da Flórida, tá? E aí você tem, então, a vinda destes imigrantes, que, com essa mão de obra, muitas vezes qualificadas, com investimento na infraestrutura, para escoamento da produção, e um desenvolvimento industrial cada vez maior, você tem um enriquecimento do país que leva a um crescimento econômico muito grande. E nos Estados Unidos, desde sempre, é muito comum, é uma prática, é cultural dos estadunidenses, o comércio de ações. Então, nós temos, né, isso é muito intrínseco na cultura deles, aqui não é tanto. O brasileiro, ele é muito ligado à ideia da poupança. E por que isso? Isso aí tem outra explicação. Como nós vivemos durante muito tempo da nossa história, principalmente da nossa história recente, políticas econômicas fracassadas que levaram a processos hiperinflacionários, quando você tem hiperinflação, a poupança ela rende muito. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar dos pais de vocês, dos avós, de falar assim, eu vou fazer uma poupança para fulano de tal, para o meu neto, porque aí ele vai conseguir fazer a faculdade no futuro, né? Ou vai fazer lá o ensino médio numa escola particular, né? Tem muito disso, fazer uma poupança para a vida toda, tanto que aqui chamava-se caderneta de poupança, que você tinha realmente uma cadernetinha em que você anotava os depósitos que você fazia na poupança, e a poupança, principalmente na década de 80 agora, do século 20, a poupança, ela rendia 50% daquilo que você depositou. Só que nós temos um outro problema, que é a hiperinflação. E quando você tem um processo de pressão inflacionária, que eleva a inflação ali a níveis altíssimos, o dinheiro ele não vale nada. Ele fica sem valer nada. E aí, quando você tem o plano real, que estabiliza a moeda, fortalece, estabiliza a moeda e a inflação, o que tem? A poupança, ela deixa de ser vantajosa. E aí, novos investimentos são importantes de serem visualizados. Então, o brasileiro, hoje, muitos brasileiros têm visto uma oportunidade de investir o dinheiro em outras carteiras de investimento. Aqui, nos Estados Unidos, não.
como os Estados Unidos ele nunca passou por um processo hiperinflacionário, a poupança ela sempre foi muito, ela foi vista como e ela é um investimento muito conservador, que é um investimento a longo prazo, extremamente conservador, e o americano, como ele é muito consumista, ele quer o dinheiro agora. Então ele investe em ações. Eu vou explicar melhor daqui a pouco a questão das ações das empresas, como funciona, mas você tem um mercado de ações nos Estados Unidos muito forte, e isso é até hoje, é de sempre. Tá bom? Aí, esse crescimento econômico, ele é impulsionado pelos lucros com a Primeira Guerra Mundial. Nós vimos isso, né? Os Estados Unidos ele só vai entrar em 1917. Os Estados Unidos está lucrando ainda, na década de 20, com os empréstimos aos países europeus de ambos os lados, seja a Alemanha, seja a Áustria-Hungria, seja Inglaterra. Então, antes de entrar na guerra, os Estados Unidos, que estavam passando por esse desenvolvimento industrial muito grande, estava vendendo insumos para ambos. Quando entrar na guerra, né, ele vai vender insumos para um dos lados, que é o lado da Entente, da Tríplice Entente. Né? A Alemanha, o que acontece é que mesmo com a derrota alemã, os Estados Unidos, eles se isolam politicamente, mas não economicamente. Os Estados Unidos vão investir na reconstrução europeia. Os Estados Unidos, eles ascendem como potência mundial. Era uma potência regional, passa a ser uma potência mundial. Então, os Estados Unidos, ele senta na mesa de negociação e começa a dar cartas, tá? Então, isso é muito importante. Peraí, tá travando? Sim, e agora parou também de apresentar. Não, apresentar eu diminuí aqui como é que fala? Minimizou a tela. Minimizei a tela. Nossa senhora, tá difícil hoje. Minimizei a tela, agora voltou. Voltou? Sim, beleza, então. Então aqui, eu tenho percebido que tem dado uma escurecida. Por isso que eu gosto de ver aqui o meu vídeo. Eu tenho percebido que tem dado uma escurecida aqui na minha tela. E aí vamos ver se vai dar certo aqui a partir de agora. Podem falar que se estiver dando pau, tá? Fazendo favor. Vamos lá então. Vamos prosseguir. Bem, o que a gente tem então é um processo de muito lucro, de intenso lucro, né? De aumento de intensos lucros com a Primeira Guerra Mundial e com o fim da Primeira Guerra Mundial, né? E a Primeira Guerra Mundial, ela leva também ao chamado loucos anos 20. Meninas, vocês podem achar esquisito, mas a busca por igualdade de gênero é algo já antigo, não é de agora. A rede social, as redes sociais, a tecnologia, ela leva a uma intensificação dessa busca, né, de igualdade de gênero, mas isso já é antigo. E uma das situações bem legais, né, que nós teremos, algumas, primeiro, no século XIX, no finalzinho do século XIX, nós teremos as sufragistas, que são as mulheres que vão lutar pela participação política, participação das mulheres na política. Né? Então, as mulheres vão lutar ali pelo direito ao voto. Além disso, nós teremos as mulheres lutando por igualdade, e ali no início do século XX, por igualdade de condições de trabalho. Inclusive, existe uma das ideias do nascimento do 8 de março, Dia Internacional da Mulher, foi quando nos Estados Unidos mulheres vão iniciar uma greve conjunta numa fábrica de tecidos, e elas vão parar a produção, e o dono da empresa, em vez de negociar, ele tranca as mulheres dentro da fábrica e põe fogo na fábrica. Então, assim, nos anos 20, no pós-guerra, como na Primeira Guerra Mundial as mulheres vão adquirir algumas condições de igualdade bem interessantes, como, por exemplo,
Os homens vão para a guerra e elas vão para as indústrias, então elas vão sair para trabalhar, para sustento da família, aquela coisa toda. E aí, então, elas ganham uma injeção de ânimo para poder lutar pelos seus direitos, por assim dizer. Bom, o que acontece nos loucos anos 20? Os loucos anos 20, eles são exatamente isso que vocês estão vendo, vocês estão imaginando. A galera simplesmente pensa da seguinte forma: eu não quero passar por aquilo de novo. Eu não quero que ocorra uma guerra como ocorreu. Eu vi o fim do mundo muito próximo. Então, eu vou viver cada dia como se fosse o último. Então, eu vou fazer tudo aquilo que eu quero. Se eu quero beber até morrer, eu vou beber até morrer. Se eu não morrer, eu volto a beber no dia seguinte. Entendeu? Eu vou usar droga, né, até morrer. Se eu não morrer, no dia seguinte eu volto a usar droga até morrer. E se eu não morrer, eu uso de novo. Então, você tem um aumento do uso da cocaína, da heroína, do ópio, né, cigarro e tal. E as mulheres vão começar a... que é YOLO, Maria Clara? Não entendi. As mulheres, elas vão iniciar um processo de subversão mesmo, né? De se subverter. Então, por exemplo, quando eu coloco essa fotinha Ah, tá. Quando eu coloco essa foto dessas 5 mulheres de chapéu, de saia, de vestido ou saia e tal, cara, o mostrar as canelas, mostrar o tornozelo e levantar o vestido ou a saia até um pouco abaixo do joelho era uma transgressão absurda, né? Então, por exemplo, a primeira mulher que vai fazer isso, ela vai ser mal vista, né? Então, as mulheres, elas começam a se vestir dessa forma, a sair na noite, né? A cortar o cabelo, então, o cabelo Chanel, né? Por causa da Coco Chanel, que é a dona de uma marca famosa de roupas e femininas, né, e tal, ela vai ter o cabelo curtinho, o cabelinho Chanel e tal, então as mulheres cortam o cabelo, que não era normal, a mulher tinha que ter o cabelo longo. E aí os loucos anos 20 é de tanta loucura que logo de cara o governo americano, em 1920, vai decretar a lei seca. Então, é proibido o consumo de bebidas alcoólicas, né? E aí surgem, inclusive, figuras de gangsters, como o Al Capone, em Chicago. O Al Capone, ele se torna um dos maiores gangsters, criminosos dos Estados Unidos, não por causa do tráfico de drogas. Ele vai entrar no ramo do tráfico de drogas, do comércio de drogas, mas o início é o contrabando de bebida alcoólica. Contrabando de bebida alcoólica para bares e boates, casas noturnas clandestinas, né, de Chicago. E aí depois cresce para o país inteiro. Exato. Peaky Blinders também é sensacional. E tem uma outra que fala sobre o Al Capone, que chama Brookback Empire, ou Brookwalk Empire. Então, assim... Mas Peaky Blinders é isso mesmo, tá? Inara e Maria Clara. Peaky Blinders, ele passa nos loucos anos 20, porque quem assiste sabe que ela começa em 1919, ou seja, pós-Primeira Guerra, e ela já passou 10 anos. A última temporada, que foi a 5ª, já estão em 1929, né? Com a ascensão de fascistas, né, na Inglaterra, na Itália já existe, né, veremos ali depois na Alemanha. Então agora você tem os caras, a diferença é que ela não se passa nos Estados Unidos, mas ela se passa na Inglaterra, né, em Londres, em Birmingham principalmente. Relaxa, Sam, relaxa. Você vai assistir assim, ó, num tapa, é muito bom. E são poucos episódios por temporada, é muito legal. Mas enfim, o que a gente tem, então, este processo que eu estou dizendo, de renovação cultural. Então, as mulheres, elas se veem como parte importante dentro da sociedade, vão brigar por isso.
E dentro dessa renovação cultural, você tem uma cultura de consumo muito grande. E como assim, Bernardo, uma cultura de consumo? É simples. Surge o ideal do American Way of Life. E o que é isso? É o estilo de vida americano, tá? Em que o sucesso de alguém, ele é baseado naquilo que ele pode consumir, tá? Isso é uma ótica bem interessante, porque vem lá da ética protestante, o espírito capitalista do Max Weber. E como os Estados Unidos é um país majoritariamente protestante, essa ótica é aplicada o tempo todo. Tanto a ótica do espírito protestante, a ética protestante do espírito capitalista, quanto a ética da mão invisível do liberalismo econômico do Adam Smith. Então, o que a gente tem é exatamente essa ideia de que para viver um American way of life, né, o estilo de vida americano, você precisa consumir. Você precisa sempre comprar aquilo que está sendo lançado. Viver na crista da onda. Viver daquilo que está sendo produzido, desenvolvido pela indústria. Bacana? Então, você tem a criação dessa cultura de consumo nos loucos anos 20, e é óbvio que o mercado vai se aproveitar disso. Ontem eu vi uma coisa que foi muito legal. Eu estava no Twitter, e aí eu estava vendo um cara, uma pessoa, falando assim que é muito fácil tirar dinheiro de gays emocionados. A Marlboro, a Philip Morris, que é a maior empresa tabagista do mundo, né, a maior produtora de cigarro do mundo, que tem uma das marcas mais famosas, que é a Marlboro, ela fez um cigarro de sabor com 2 filtros e tal, e tem um filtrozinho, um cliquezinho que você dá, então são 3 cliques que você dá no cigarro, no filtro do cigarro, e um deles você faz fumaça colorida, com as cores do arco-íris. Então, bicho, o capitalismo vai se adaptar a isso mesmo. Entendeu? Ele vai se adaptar a isso mesmo. Hoje em dia, a gente pensa assim, que hoje em dia, as empresas têm que se adequar ao seu consumidor. Não é hoje em dia, é sempre. O capitalismo, ele se molda, sabe? Ele vai se moldar aos seus consumidores, aos seus clientes, né? O McDonald's, ele não vende bife de boi nos seus restaurantes na Índia, porque lá é um animal sagrado, então eles buscaram outras carnes para poder vender, para não perder o mercado de 1 bilhão de pessoas. Né? Eu estou colocando 1 bilhão, porque não estou colocando nem 1 bilhão e 300 para não... 1 bilhão e meio para não falar que todo mundo come McDonald's na Índia, né? Que é um país extremamente pobre também. Mas eu quero o exemplo que eu estou dando para vocês é exatamente esse. O mercado, ele se adapta, ele tem que se adaptar aos seus consumidores. Uma empresa hoje que se declarar racista, uma empresa hoje que se declarar homofóbica, transfóbica, ela está fadada ao fracasso, né? Ela pode até ter cliente, mas vai ser uma fração minúscula de pessoas que são racistas, que são homofóbicas. Mas em grande maioria, nós aqui, por assim dizer, nós não consumiríamos de uma empresa assim. Então você tem a criação dessa cultura de consumo e as empresas elas se adaptam a isso. As pessoas estão consumindo, então nós vamos produzir cada vez mais. E o que o mercado, o que os bancos vão fazer? Elas vão expandir o crédito para as pessoas continuarem sempre consumindo. Beleza? Isso gera uma bolha, tá? Porque essa bolha ela é gerada porque não existe regulamentação. Porque nós temos os Estados Unidos como economia liberal, adepta do liberalismo clássico, do Adam Smith, né? O mercado ele se autorregula, não tem que existir uma regulamentação estatal para a economia. A economia ela é como as leis da natureza. Ela se molda às suas necessidades. Então, se a natureza ela se renova, então a economia se renova. Entendeu? Então, se nós não interferirmos na natureza, se autorregula, né? Então, o que a economia? Ela é um mecanismo natural, então ela também se autorregula, o Estado não tem que intervir.
E a ideia da mão invisível, ela é muito simples, é a lei de oferta e procura, né? Então, o preço de um produto, ele vai crescer, ele vai aumentar quando você procura demais, ou ele vai diminuir quando a procura diminui. Entenderam? Então, não existe regulamentação do Estado nestes processos. E aí, sem regulamentação, você abre um leque de expansão de crédito sem analisar a vida da pessoa, você empresta de qualquer maneira, gerando uma crise de excesso de consumo, beleza? Até então, está indo tudo beleza, porque as indústrias estão aumentando o seu patamar produtivo e o consumo está acompanhando esse aumento do patamar produtivo, só que tem uma hora que essa bolha estoura, beleza? Aqui algumas fotos da época, né, da moda na época. Então, as mulheres com chapéuzinho, chapéu coco, cabelo dentro do chapéu, né, ou muito curto, como eu disse, o cabelo chanelzinho, fumando em lugares públicos, bebendo em lugares públicos, e mulher beber em lugar público. Mulher beber já era estranho. Mulher beber em lugar público, mostrar que está bebendo, era uma transgressão também absurda. Aqui a moda, né, dos homens, os homens de chapéu coco ou chapéu comum também, de terno, mostrando que são homens de negócios, né, bem-sucedidos, aquela coisa toda. Né, os ternos de listra, os ternos listrados também muito, muito utilizados. Então, eles andavam assim o dia inteiro, beleza? E aí, a gente tem, então, uma situação complexa aqui, que é a seguinte. O problema da superprodução. Lembra que eu falei da bolha? Então, tudo vai bem enquanto você tem um patamar elevado de produção e este consumo, ele acompanha. Quando você tem indústrias que produzem em larga escala, mas elas não inovam tecnologicamente, ela não inova seus produtos, você tem um problema. Porque você produz demais bens de consumo duráveis que realmente duram. Ok? Então, se eu compro um grampeador, eu vou precisar comprar outro grampeador daqui a 6 meses? Um ano? Não. Porque subentende-se que este grampeador ele vai durar uma eternidade. Beleza? Se eu não preciso comprar grampeador, né? E se todo mundo já comprou grampeador, a indústria de grampeadores, ela vai ter um problema. Porque ela vai continuar produzindo muitos grampeadores, porque todo mundo comprou, só que agora todo mundo tem, ninguém mais vai comprar. Entenderam a lógica aqui? Então, produtos que estão com preço lá no alto começam a cair, porque não tem mais procura. Beleza? Na agricultura, a mesma coisa. Quando você tem um aumento populacional importante, e aí esse aumento populacional se estabiliza, mas a produção não, ela continua aumentando, então você tem o quê? Superprodução, subconsumo. Então você tem saturação de mercados internos. As indústrias estão produzindo um patamar muito alto, só que o consumo que estava acompanhando agora diminuiu. Entendeu? Você teve uma falta de regulamentação econômica que permitiu que bancos emprestassem dinheiro a Deus dará. Então você tem um aumento do endividamento das famílias. Né? As pessoas se endividaram. Uma das coisas muito interessantes que nós temos nos Estados Unidos, uma coisa que é muito comum nos Estados Unidos, não é no Brasil, é a questão da hipoteca. Vou explicar isso para vocês daqui a pouco, como é que funciona. Mas é um negócio muito doido, assim. Porque é meio que você tem a sua casa, mas você prefere ter o dinheiro da casa e pagar ao banco. Você vende a sua casa para o banco, meio que você penhora a sua casa para o banco, e você vai pagando o banco te dá o dinheiro ali na hora, e você vai pagando ao banco pequenas prestações para ter o direito de posse, para poder viver na casa. Se você deixa de pagar a hipoteca, você perde a casa, porque ela é a garantia. Aqui no Brasil a gente não tem muito isso, porque aqui a gente meio que tem subsídio governamental para você comprar imóvel, né, que é o famoso financiamento da Caixa.
né? Então, você tem lá uma grana, usa o seu fundo de garantia por tempo de serviço para poder dar entrada, amortizar o financiamento, você compra o imóvel com juros mais baixos de bancos estatais. No caso, o banco estatal que faz mais esse tipo de negócio é a Caixa Econômica Federal. Bacana? E aí nós temos, então, como eu disse, superprodução, subconsumo. As exportações diminuem, vamos voltar. Saturação dos mercados internos, as pessoas que compraram, já compraram, não tem que comprar mais nada. Não há inovação tecnológica para fazer com que as pessoas comprem novamente. Você tem um endividamento, o aumento do endividamento das famílias, porque não tem regulamentação. Qualquer pessoa pega empréstimo, beleza? Sem garantia de pagamento. E você tem uma diminuição das exportações por causa da recuperação econômica europeia. A Europa comprava muitos produtos estadunidenses, só que agora, pós-guerra, você tem gradativamente uma diminuição das exportações, porque a Europa está olhando para dentro de si, está olhando internamente agora para a sua recuperação econômica. Lembra que eu disse que nos Estados Unidos nós temos uma cultura de investimento em ações? Então, você tem valor das ações das empresas superior ao lucro real delas. Isso que é uma bolha. Tá? Isso é chamado de bolha especulativa. Beleza? Então, por exemplo, vou dar um exemplo idiota para vocês aqui, mas assim, é no Brasil, mas vocês vão entender perfeitamente. Tinha um cara no início dos anos 2000, aqui no Brasil, que todo mundo sabe quem que é. O cara meio excêntrico e tal, ele chegou a ser um dos 50 homens mais ricos do mundo. Esse cara se chama Ike Batista. E aí, o Ike Batista, ele ficou bilionário com os negócios dele. Toda a empresa dele, ele tinha uma holding que chamava EBX, Ike Batista Multiplicação. Todas as empresas do grupo EBX tinham o X, porque o X é de multiplicação, tá? Coisas do Ike Batista. Mas, enfim, você tinha a MMX, que era de mineração, você tinha a LLX, que era de logística, de transporte, você tinha a OGX, que é óleo e gás, beleza? E esse cara, ele... Não, mentira, ele não é valadarense, não, você tá me zoando, sabe? Mentira que o Ike Batista... Ah, você tá me zoando. Não, mentira. Mas, gente, tudo que acontece no mundo de Valadares, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah, você tá me zoando. Ike Batista de Valadares. Sangue do Cordeiro. Ah, não. Foi para os Estados Unidos também. Não sabia disso, não. Ele foi para os Estados Unidos, fez riqueza nos Estados Unidos também. É isso. Em vez de voltar para Valadares, foi para o Rio. Oh, meu Deus do céu. Ah, não tô acreditando. Eu não sabia disso, galera. Sério mesmo, não sabia disso. Não sabia, juro. Ike Batista é valadarense. Então tá, vamos lá falar do conterrâneo de vocês. O Ike Batista, o que ele fez? Ele vendia ações das suas empresas. Ele colocava, né, por exemplo, a OGX, ele abria o capital dela. Mas, Bernardo, que merda é essa? Simples. Tiago é dono de uma loja. A loja do Tiago, provavelmente lá, tem o nome real e o nome fantasia. O nome real está lá escrito, vou dar um exemplo que eu não sei o nome, mas está lá, Tiago Medeiros Baifiapa é o nome fantasia, não é isso? Aí o nome razão social, ela está lá, Santos e Resende Limitada. O capital da empresa, ele é limitado, tá? Às pessoas que comandam a empresa. Vamos supor que o Tiago faça com o Ike Batista, um pouco diferente. O que o Tiago vai fazer? O Tiago precisa de dinheiro para poder investir na sua empresa e aumentar a capacidade operacional e produtiva da empresa. O que ele faz? Ele abre o capital. Ele vai transformar a empresa dele limitada em SA, Sociedade Anônima, e pega ações
empresa dele e lança na Bolsa de Valores. E aí eu, que fico mexendo com ações aqui o tempo todo, o que eu vou fazer? Comprar ações da empresa do Thiago. Então eu passo a ser sócio do Thiago. Só que o Thiago não vai ter só eu de sócio. A Santos e Resende ex-limitada e agora SA, ela tem capital aberto na Bolsa de Valores e qualquer um pode ser dono. Ele pode jogar os 100% da empresa? Não, não vai fazer isso porque ele não é trouxa, ele quer ser dono de uma parte da empresa. Geralmente ele fica com 51%, joga 49% e ele continua como sócio majoritário, dando as cartas dentro da empresa. Era isso que o Ike Batista fazia. Ele vendia, tá, capital da empresa dele e por isso que ele se tornou o bilionário que ele se tornou. Algo absolutamente normal, todo mundo faz. Aí, começou lá, a OGX capitalizou dinheiro, bilhões de reais, para poder extrair petróleo do pré-sal. Teve lá leilão, o Ike Batista comprou um lote de exploração de petróleo, chegou e falou assim, ó, estimamos, quando ele fala estimamos é o quê? Teve estudo geológico, tá? Pagou caro pelo estudo geológico, sonar, o cara era quatro, para quê? Para mostrar que ali tinha muitos barris de petróleo. Aí, estimamos que neste campo de petróleo, que nós conseguimos aqui no leilão, estima-se 5 milhões de barris de petróleo. A galera, caramba! As ações da empresa dispararam. Pô, esse cara é um gênio, esse cara é maravilhoso. Quem comprou ganhou dinheiro. Pra cacete, ganhou dinheiro se vendeu as ações. Se o cara fala assim, eu tenho ações da OGX e fala assim, não, vou esperar. Ela chegou a R$40, uma ação a R$40. Então o cara ele não compra uma ação, ele compra centenas. E aí, quando ele pensa, pô, na hora que começar a explorar, na hora que o pau quebrar, o que vai acontecer? Ela vai subir ainda mais. Aí eu vendo e racho de ganhar dinheiro. Quem vendeu na hora que anunciou que ele comprou o posto de petróleo para prospectar, o campo de prospecção, e quando disparou as ações, que ele falou que tinha 5 milhões de barris, se deu bem. Quem segurou, levou ferro. Por quê? Porque quando começou as operações de prospecção, sabe quando você está bebendo um refrigerante pelo canudo, uma bebida pelo canudo, que ela está no finalzinho, que dá aquele barulhinho do fim? Exatamente isso. O campo do pré-sal, que ele tinha comprado, estava vazio. Não deu 5 mil barris de petróleo. O que aconteceu com as ações dele? Despencaram. Só que o mercado é tão cruel que não foi só as ações da OGX que despencaram. Foi de todas as holdings do grupo EBX. E ele quebrou. Por quê? Porque esses caras trabalham, ele não pega o dinheiro dele para poder investir na prospecção do petróleo. Ele vai pegar dinheiro no mercado. Ele se endivida. Só que aí agora ele não tinha dinheiro para girar, não tinha capital para girar e pagar as dívidas dele. O Ike Batista deixou de ser bilionário e passou a ser milionário. Ah, que horrível, Bernardo. Só que 1 milhão para bilhão, para quem vive nesse tipo de padrão de vida, é muita coisa. Para mim não faz diferença nenhuma. Para nós não faz diferença nenhuma. Entendeu? Então é isso que acontece. Houve uma especulação de que ele ia se dar muito bem e a bolsa foi cruel. As pessoas estavam fazendo isso lá na década de 20. O valor das ações era superior ao lucro real das empresas, porque as empresas não estavam lucrando, porque elas não estavam vendendo, elas estavam produzindo muito, mas elas não estavam vendendo muito, porque as pessoas já tinham comprado o que necessitava. Entendeu? Quando começou a descobrir, né, quando as pessoas começaram a descobrir este processo, a ocorrência deste processo de que não está se vendendo tanto quanto antes, você tem a chamada quinta-feira maldita. Eu mudei o nome, tá? Licença poética aqui para mudar o nome de quinta-feira negra para quinta-feira maldita, tá? Aqui eu usei, entre aspas, inclusive, o quinta-feira negra,
tá bom? É um termo que a gente tem que procurar não ficar utilizando mais, né? Então, o que aconteceu nesta quinta-feira, especificamente? Todo mês de outubro de 29, 40 milhões de ações foram vendidas a preço mais baixo que o normal. Como assim, Bernardo? A Bolsa estava dando indícios de que os valores reais das ações não correspondiam, os valores das ações não correspondiam aos valores reais das empresas. Que eu falei lá da especulação. Então, muita gente começou, cara, vai dar problema, vou começar a vender ações. Então, quando você vai vender no desespero, você acaba aceitando a primeira oferta, ou uma oferta mais baixa do que realmente ela valia. Quando o mercado começa a perceber isso, né, há casos de pessoas vendendo ações com 90% a menos do seu valor. Então, uma ação que valia $100, ela estava sendo vendida a 10, né? Que ela perdeu 90% do seu valor. Aquilo começa a ser visto com muita estranheza. Então, no dia 24 de outubro de 29, uma quinta-feira, 13 milhões de ações, de uma só vez, foram postas à venda abaixo do valor de mercado, abaixo do valor real. Só que o que a Bolsa de Valores fez? Ela não comprou. Por que ela não comprou? Porque não tinha dinheiro circulando. Não havia dinheiro. Os bancos não tinham dinheiro. A pessoa vai vender as ações. Opa, não tem como vender. Então eu vou levar no banco. Porque banco também trabalha com o mercado de ações. Vou levar no banco para vender. Banco, compra? Não posso. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Porque durante todo o mês de outubro foram vendidas tantas ações que as pessoas guardaram o dinheiro deixou de circular, e aí o que acontece? Você tem a quebra da Bolsa de Valores. Por isso que chama o crash da Bolsa de Valores. Com pessoas de um dia para o outro, tá? Perdendo absolutamente milhões de dólares. Estou falando de maneira pessoal. Donos de papéis que agora não servia para nada. Podia queimar, porque não tinha valor nenhum. O dinheiro que circulava, ele era virtual, porque o dinheiro real já tinha sido retirado de circulação. E isso provoca a queda da Bolsa de Valores, a quebra da Bolsa de Valores, levando a um efeito cascata, não só nos Estados Unidos, como no mundo todo. Alguma dúvida até aqui, queridos, por gentileza? Pessoal, bom dia. Não, não? Tranquilo? Beleza. Beleza, então. Vamos prosseguir. Beleza. Vamos lá. Vamos prosseguir, então. Aqui, olha só. Os efeitos imediatos da quebra da Bolsa é de falência generalizada. Como eu disse, é um efeito cascata. Você tem bancos, indústrias, empresas agrícolas, todas decretando falência. Tá? Não existe dinheiro circulante. Acabou. Não tem como ir num banco pegar dinheiro, porque o banco não existe mais, porque ele quebrou. Tá? As indústrias não têm capital de giro para investir. Detalhe, as indústrias já estão passando por uma situação difícil desde o momento em que o consumo não acompanha mais a produção. Quando a produção ela está superior ao consumo e os estoques estão cada vez mais se elevando, o que as indústrias vão fazer? Diminuir, ou parar a produção, gerando demissões, tá? E aí as empresas agrícolas a mesma coisa. Quando eu digo empresa agrícola, eu estou falando do modelo industrial, o agronegócio, o modelo industrial de produção para exportação, principalmente. Isso vai quebrar, vai acabar. Né? Todo mundo vai paralisar, porque ninguém compra mais. E aí você tem uma profunda queda de preços. Tá? Eu vi que deu uma falhada aí, tá? Se falhar, vocês me avisam que eu volto na explicação caso perca alguma coisa, tá bom? E aí o que a gente tem, então? Uma profunda queda de preços. A gente vai ter uma situação que ela é tão ruim quanto uma hiperinflação, que é a deflação. A deflação é quando a inflação é negativa. Bernardo, não entendi. Como assim? Simples.
Para produzir esse celular, tá? Para produzir esse celular, existe um custo de produção. O preço ele caiu tanto que para vender esse celular, o preço está menor do que o custo de produção, então não compensa produzir. Então, a produção simplesmente para, você tem desemprego em massa e uma retração do comércio mundial. Ninguém mais consome, porque ninguém tem emprego. Não tem dinheiro circulante. Não existe dinheiro circulando. Então, as pessoas que estavam vivendo no American Way of Life, a ideia, né, do sonho de vida americano, o estilo de vida americano, beleza? Elas simplesmente agora vão passar pela situação que vocês estão vendo na imagem. Essa situação essa dicotomia louca, né? De que nós temos um outdoor, de que este é o verdadeiro estilo de vida americano, né? Com uma família feliz, né? O pai, a mãe, 2 filhos, o cachorrinho ali no outdoor dentro de um carro, provavelmente novo, um outdoor de um carro, de uma empresa de carro, e uma fila de desempregados. São milhões de pessoas que perdem o emprego num estalar de dedos. E as pessoas não vão... não existe nenhum tipo... E nos Estados Unidos, a legislação trabalhista é bem diferente da nossa. A nossa é mais protetiva, né? E ela não vai ser criada aí, ela vai ser criada posterior à crise de 29, pelo Vargas. Mas aqui nós temos ali... Não existe seguro-desemprego, né? Não existe nenhum tipo de proteção ao trabalhador. Por quê? Isso é muito interessante. Porque nos Estados Unidos, no período do crescimento industrial, no desenvolvimento econômico americano, os Estados Unidos, eles viviam de pleno emprego. E o que é pleno emprego? Taxas baixíssimas de desemprego. Exemplo, antes da crise, nós tivemos taxa de 4% de desemprego. Isso é considerado pleno emprego, onde a maioria esmagadora da população ela está empregada e esses 4% eles estão num processo de rotatividade. Foi demitido, já está arrumando outro, pediu para sair de uma empresa, mas já está arrumando outro, entendeu? Saiu de um emprego ruim e está indo para um melhor, né? A pessoa que saiu da cidade grande está voltando para o interior, ou a pessoa que saiu do empregozinho do interior e está indo para a grande cidade, entendeu? Então, é essa rotatividade. Isso é pleno emprego, né? Até hoje, meio que é assim. Você está falando, Maria Clara, da proteção aos trabalhadores, né? Você está falando da questão da proteção dos trabalhadores. Não tem um seguro-desemprego, uma coisa assim, é isso? Porque desemprego lá... porque o desemprego lá está em 12% da população, a taxa de desemprego. O pleno emprego, ele estava sendo alcançado pelo Donald Trump, mas a pandemia chegou e ele não meio que não soube ele não soube resolver a situação, né? E isso é que estão batendo muito nele lá por causa da eleição esse ano, que ele tem eleição em novembro, lá nos Estados Unidos. Então, beleza. Nós temos, então, uma situação de... você vai falar essas palavras em inglês, eu não vou entender nada, né? Fez a política do less black. Unemployment rate. Beleza. Entendi tudo. Entendi nada. Eu sou menor taxa de negros desempregados. Beleza. Eu falo alemão, gente. Aprendi alemão assistindo Dark. Vamos lá. Vamos prosseguir aqui, então. Olha só. Algumas imagens da época. Olha só. Aqui, ó. Fila para sopa, café e donuts. Né? Apenas para desempregados. Olha aí. Aqui, nós temos 2 crianças, né, com cartazes. Alguém pode dar um emprego para o meu pai? Harig's Kids, né, os filhos do Harig não passam fome porque só eu. Né? E aqui, 2 caras, ó, procuram um emprego decente,
né? Porque sou um homem decente, de 37 anos, de família, veterano de guerra, né? Nativo de Chicago e tal. Aqui, ó, procura um emprego decente, homem de família, 44 anos. Então, assim, a situação, ela estava terrível. Vocês podem perceber que os caras estão bem vestidos, com a vestimenta da época, né? Eles estão de terno, gravatinha borboleta, boina ou chapéu, e procurando emprego, porque você podia ser, assim, o cara de todos os títulos acadêmicos possíveis. Você estava desempregado. A situação era essa. As pessoas, elas se desempregaram de uma hora para outra, né? E aí, você tem a entrada dos Estados Unidos e no mundo na Grande Depressão, né? Depressão econômica. Então, os Estados Unidos, assim como a Europa tinha feito, de olhar para si, para dentro de si, os Estados Unidos também vão fazer agora. Então, os Estados Unidos retiram seus capitais da Europa, que eles estavam investindo na reconstrução, leva à falência de muitos bancos que recebiam esse dinheiro americano, tá? Principalmente nos países derrotados na Primeira Guerra, Áustria, Alemanha, mas também na Inglaterra. Muitas empresas, né, dependiam dos empréstimos bancários dos bancos europeus que pegavam dinheiro com os Estados Unidos, tá? E aí, sem dinheiro, sem empréstimo, sem reconstrução, crise econômica. E no comércio mundial você tem uma grande retração, como eu disse. Os países, né, do mundo, vamos dizer assim, reduzem ao máximo as compras aos países estrangeiros, então reduzem drasticamente as suas importações. O comércio mundial, ele vai sofrer uma enorme diminuição, por isso retração, né? Países industrializados vão sofrer com essa política de diminuição de importações. Então, se as pessoas não compram produtos industrializados, eles não vendem. E a mesma coisa vai afetar os países subdesenvolvidos, países agroexportadores, como o Brasil, que vendem matérias-primas, vendem produtos agropecuários, vamos dizer assim, para esses países industrializados. Então, por exemplo, lã na Austrália vai sofrer retração do comércio, não vai vender lã. Os produtores de lã vão se ferrar com isso. A Argentina, com cereais, principalmente o trigo, né? Os Estados Unidos compravam muito trigo argentino, o Brasil, até hoje, compra muito trigo argentino. E aí, o que acontece? Os Estados Unidos, a Argentina não vende os seus cereais. E o Brasil não vende o seu café. Então, aqui nós teremos implicações tão importantes que elas não passam apenas pelo viés econômico. A crise de 29 nos trará transformações políticas, porque com a crise do café em 1929, nós temos a quebra da política do café com leite pelo Washington Luiz, presidente da República Paulista, que não indica o mineiro Antônio Carlos Andrada para ser candidato a presidente. Ocorre o rompimento da política do café com leite, que põe fim à república oligárquica dos cafeicultores brasileiros. E aí nós temos o início da Era Vargas em 1930. Então nós temos uma alteração, e não acontece só aqui, ela acontece em outras partes do mundo também. Então, nós temos nos Estados Unidos e em todos os países capitalistas do mundo, na verdade, a tentativa de sair dessa crise, cada um à sua maneira. Então nós teremos o viés democrático, né, a saída pelo caminho democrático nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra e em outros países europeus também, e o viés autoritário em outros países europeus e latino-americanos, né? Então você vai ter, vou falar daqui a pouco, um viés autoritário vindo ali da Alemanha, Portugal, da Espanha e da Itália, e no Brasil também, porque o Vargas vai se demonstrar um grandíssimo autoritário, né, de tendências fascistas. Mas nós vamos focar nos Estados Unidos agora e nós vamos falar do New Deal, né, o novo acordo, o novo pacto, beleza? O presidente americano, no período da crise,
era o presidente Hoover, que era republicano, e o Partido Republicano muito ligado ao liberalismo clássico. A ideia do laissez-faire, a ideia da mão invisível, a ideia de que o mercado se autorregula. Então, quando seus conselheiros, né, políticos da época dizem, presidente, faça alguma coisa. Não, calma, a economia se autorregula. Isso é uma crisezinha, tá bom? Então, isso vai passar, é rapidinho. Fiquem tranquilos. Só que a depressão econômica estadunidense, ela só piorava. Em 33, nós teremos eleições e o Partido Democrata lança Franklin Delano Roosevelt, sobrinho do Theodore Roosevelt, lá do Big Stick. E o Roosevelt, ele vai vir com uma ideia de intervenção na economia. Então, ele vem com uma política intervencionista. Ele demonstra isso na campanha. O Estado americano vai intervir na economia e vai tirar os Estados Unidos da crise, da depressão econômica. Vai gerar emprego. Quando o Roosevelt fala isso, ele é até apelidado de The Red, o vermelho. Porque para os liberais, né, da época, e por que não dizer dos liberais hoje, intervir na economia é coisa de comunista. Tá? Então ele é apelidado de o vermelho, que é a ideia dele ser ligado ao comunismo soviético. Beleza? Só que, na verdade, o Roosevelt, ele é um camarada que vai se alinhar à teoria econômica do John Maynard Keynes. Ele é um economista inglês que tem como ideia uma ruptura com o liberalismo econômico sem deixar a liberdade econômica, sem deixar a livre iniciativa, sem deixar a livre concorrência de lado. O que o Maynard Keynes, o que o Keynes ele vai fazer? Ele vai fazer simplesmente o seguinte: o Estado, ele deve garantir o bem-estar dos seus cidadãos. Quando o Estado garante o bem-estar dos seus cidadãos vão fazer o quê? Trabalhar cada vez mais, aumentar a produtividade, aumentar os seus lucros, sustentar o Estado através dos impostos que serão revertidos em benefícios aos próprios cidadãos. É a roda da economia girando. Existem meios de entender a roda da economia girar, né? Então, o objetivo do New Deal, né, era diminuir o desemprego para aumentar o poder de compra e, consequentemente, o consumo dos cidadãos americanos. Beleza? E aí, as principais medidas, é um objetivo simples, só que extremamente difícil de ser realizado, porque são milhões de desempregados. Então, as principais medidas, olha que interessante. O Estado, ele vai conceder indenizações aos agricultores que reduzissem as áreas de cultivo para diminuir a produção. Espera aí. Os caras estão precisando comer. E eles vão diminuir a produção? Lei de oferta e procura, queridos. Olha aí o liberalismo econômico dentro da jogada. Se você vai diminuir a produção, você aumenta o preço do seu produto, porque vai ter procura. Entenderam? Vai aumentar a procura por aquele produto que você diminuiu a produção. Então o preço aumenta. E aí, um cara que produzia, vamos lá, 100 hectares de terra, ele vai produzir agora 50, 30. E os 50 ou 70 que deixaram de ser produzidos, o que o governo vai fazer? Pagar ao agricultor para ele não produzir os 100. Entenderam? E para o pagamento das dívidas, com bancos principalmente, o governo vai conceder créditos para o pagamento de dívidas. Então, eu sou um agricultor, eu estou endividado com o banco, eu não consigo nem começar a plantar, porque eu não consigo comprar semente. O que eu vou fazer? Eu vou pagar minha dívida, pego um empréstimo com o governo, pago a minha dívida com o banco, e aí eu posso comprar os insumos para plantar reduzido, em área reduzida, aquilo que é necessário para eu poder sobreviver. Entenderam? Aí você pensa assim, Bernardo, beleza. Tá tudo parado. Tá
todo mundo desempregado. Onde que o Estado vai arrumar dinheiro? Simples. Vocês já devem ter ouvido falar que, principalmente, eu detesto esse coaching, mas acho que o Hudson é o único coach legal que existe. Aí, não é porque ele é o chefe, não. É porque ele mesmo zoa o negócio do coach. Mas, enfim, muitos, né, desses caras de mercado, eles têm o costume de chegar e falar assim, na crise, se reinvente. Faça algo diferente para você sair dela. É na crise que você se reinventa e consegue sair mais forte e tal, essa coisa toda. Bom, tem um meme na internet que eu adoro, que é assim, fique rico, acorde cedo. Beleza. Eu acordo 6 horas da manhã todo dia para dar aula e eu não tô rico. Fala isso com um padeiro, que tem que acordar 2 horas da manhã, 2h30 da manhã para fazer pão e não é rico, né? Então é um simplismo idiota que me irrita profundamente. Nesses processos, nós temos pessoas que não vão ficar pobres nunca. Quer um exemplo? Atualmente, nós estamos num período de pandemia, onde muita gente tem redução salarial, né, redução da renda e tal. Só que vocês viram na internet esses dias que em um dia, o Jeff Bezos, da Amazon, ele aumentou a sua fortuna em 13 bilhões de dólares. 13 bilhões de dólares. Eu vou repetir, 13 bilhões de dólares em um dia. Um dia. E ele hoje aumentou a distância do homem mais rico do mundo para o segundo colocado, pois a fortuna dele é de 200 bilhões de dólares. Existem países no mundo que não têm um PIB com a fortuna do Jeff Bezos. Tá? Isso mostra o tamanho da desigualdade. Existem pessoas que não vivem, né, que vivem abaixo da linha de pobreza e vivem com menos de 2 dólares por dia. 2 dólares são 10 reais. Beleza? Enfim, essas pessoas que continuam ricas, elas vão fazer o quê? Elas vão comprar títulos da dívida pública americana. É garantido, o Estado vai pagar, não agora, lá na frente. E aí eu pago com juros muito atrativo. Então eu pago $1 milhão no título de dívida do governo americano, para daqui a 10 anos eu receber 10 milhões de dólares. É um exemplo hipotético, tá, pessoal? Mas é isso, é vantajoso. Então, na crise, você pode ganhar dinheiro também, desde que você tenha dinheiro para fazer isso. Bacana? Quando você não tem, numa crise, redução de salário e as contas chegando e você tem que contar as moedas para pagar, você não vai conseguir fazer isso. Beleza? Então, você tem a arrecadação do Estado americano para fazer esses investimentos no New Deal que ele precisa fazer. Então, você tem, seguindo aqui pelas medidas, fixação dos níveis de produção e dos preços de venda. Então, lembra que eu falei da produção agrícola? A produção industrial também ela vai ter uma fixação de nível. Não vai produzir o nível da década de 20. Você vai diminuir o nível de produção, o patamar produtivo. E os preços, nós vamos aumentar? Não. Não. O preço vai ser fixado por nós, pelo governo, pelo Estado. Esse é o processo de intervenção. Nós vamos fixar o preço para que não haja uma pressão inflacionária e que os produtos subam demais. Porque o salário, ele vai ter reajuste, mas não para acompanhar o preço. Então, se o preço sobe demais e o salário não acompanha, o consumo, ele se mantém estacionado. E aí você tem, além disso, tá, uma legislação, tá, de controle da Bolsa e dos bancos. Então, você vai ter uma regulamentação do funcionamento da Bolsa de Valores e dos bancos para evitar que uma nova crise ocorra. Beleza? E, para gerar emprego, você tem a realização de grandes obras públicas.
barragens, canais, escolas, estradas, pontes, tudo que você pode imaginar. A ponto de você ter pessoas que são empregadas pelo Estado para abrir buracos na areia da praia, na Califórnia, enterrar garrafas, um abre o buraco, outro enterra a garrafa. Né? Um põe a garrafa de refrigerante lá dentro, o outro vai, tampa o buraco. O outro vai, destampa o buraco. Outro vai, tira a garrafa. O outro vai, tampa o buraco de novo. O outro lava as garrafas, o outro empilha as garrafas, o outro abre o buraco de novo. E eles vão ganhando dinheiro com isso. Você pensa assim, meu Deus, que idiotice, Bernardo. Enterrar a garrafa, desenterrar a garrafa, que loucura é essa? É. Porque assim, você faz o quê? Faz a roda girar. Porque o cara que está enterrando a garrafa, desenterrando a garrafa ali, ele está ganhando o seu dinheiro. E aí ele vai na mercearia comprar leite, pão, carne. E o dono do armazém da mercearia vai comprar a farinha, vai comprar a carne, vai comprar o leite do produtor rural, que vai ter condições de pegar menos empréstimo com o Estado, com o banco, com o que seja, e pagar os seus endividamentos, voltando ao patamar produtivo. É assim que funciona a roda da economia, né? Você tem uma diminuição da jornada semanal de trabalho, então as empresas são proibidas de exigir hora extra dos seus funcionários. Então, um trabalhador que trabalhava 12 horas por dia, agora ele trabalha 6. Tá? Então, em vez de ter 2 funcionários na mesma planta de trabalho, cada um trabalhando um turno, né? Agora você vai ter 4 funcionários trabalhando, porque hora extra inibe o emprego, a geração de emprego. Então, você proíbe a hora extra. Estabelecimento do salário mínimo nacional. Então, o país vai ter um salário mínimo todo. Então, você ultrapassa os limites do federalismo, já que cada estado determinava isso. Agora, não. Você tem um salário mínimo na nação, no país todo. E aí você tem, como eu disse, a criação do welfare state, o estado de bem-estar social, em que o estado americano cria seguros para os seus cidadãos. Seguros de desemprego, seguro doença, seguro velhice e de invalidez. Então, a pessoa que tinha que se aposentar, você tem a criação da previdência, que a pessoa, ela vai, enquanto trabalhadora, ela paga para se aposentar, né? E o Estado vai pegar o dinheiro dela e usar para pagar a aposentadoria de outro. E aí os mais novos vêm, começam a trabalhar, paga a previdência para você, quando tiver mais velho, se aposentar. É assim que funciona. Foi desempregado? Ficou desempregado? Vai continuar recebendo para continuar consumindo até você arrumar outro emprego. Adoeceu? Vai continuar recebendo um seguro para comprar seus remédios, para comprar sua comida, até voltar ao emprego, né? Trabalhou, sofreu um acidente, ficou inválido, vai receber uma aposentadoria para continuar consumindo e manter a economia girando. Resultado disso, você tem entre 33 e 37 uma diminuição de 50% na taxa de desemprego, tá? Então, dando uma ideia idiota aqui, tá? Você tem lá 50 milhões de pessoas desempregadas, em 4 anos você tem uma redução de 50%, passa de 50 para 25 milhões. Meu Deus, Bernardo, mas é gente demais, mas são 50% de diminuição. É absurdo, tá? O caminho trilhado pelos Estados Unidos para poder chegar nesse processo. Um aumento da produção industrial, porque você tem retorno de consumo, você tem diminuição do endividamento, e a indústria vai voltando, não ao patamar do início dos anos 20, mas a um patamar seguro de produção. E um reforço do poder do Estado, porque ele vira um Estado protecionista, desvaloriza o dólar no mundo, fazendo com que os produtos americanos sejam atrativos no mercado internacional e os estados, né, no exterior comprem produtos americanos. Então você tem um Estado protecionista, você sobretaxa produtos estrangeiros para entrar nos Estados Unidos, desvaloriza a moeda, fazendo com que os produtos americanos fiquem atrativos no exterior. E você tem um processo com este reforço do Estado, do poder do Estado, desse Estado protecionista, uma recuperação forte da economia. Bacana? Aqui, o Franklin Delano Roosevelt, tá? À esquerda de vocês, o Keynes ali com o livrinho na mão, e ali algumas propagandas, né? Uma propaganda do New Deal e
os homens trabalhando ali em obras públicas, né, dentro do contexto do New Deal. Bacana? E aí, as conclusões que a gente tem, né, é de que a primeira medida que o Roosevelt toma, assim que ele assume, é pôr fim à lei seca. O que ele pensa? Tem gente ganhando dinheiro contrabandeando bebida, sendo que essas bebidas poderiam ser vendidas e nós arrecadarmos impostos dela. Então, ele revoga a lei seca, acaba com o contrabando de bebida e ele fala o seguinte, olha, bebida é artigo de luxo, então ele pode ser sobretaxado. Então, os impostos sobre as bebidas, ele é muito alto, né? E aí, quem consome, automaticamente, paga imposto ao Estado. Então, acaba com a lei seca, beleza? No final dos anos 30, a crise será solucionada, beleza? Ela demoraria para ser completamente solucionada, mas em 1939, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, a economia sai da recessão. O que é recessão? A economia não crescer, ter diminuição de PIB ou manter sem crescimento. Então a economia ela volta a crescer, ela sai da recessão. Mesmo que ela cresça pouquinho, mas ela volta a crescer. Então, a Segunda Guerra Mundial tira os Estados Unidos da recessão, porque, assim como na Primeira Guerra, a Segunda Guerra, os Estados Unidos não entram no confronto e vendem insumos para os dois lados. Essa política do welfare state, né, do bem-estar social, né, keynesiano, ela vigora até os anos 70, quando nós temos a inclusão, a entrada, né, do ideal neoliberal, né, um novo modelo de liberalismo econômico, né, a ideia do Estado mínimo, de diminuir o poder do Estado sobre a economia. Bacana? A União Soviética é o único país que não vai sofrer os efeitos da crise de 29, porque é um país socialista, com economia planificada, que não fica investindo o dinheiro em ações. A União Soviética reinveste o seu dinheiro no setor produtivo e não no mercado de ações especulativo. Beleza? E é um país fechado que não comercializa com o mundo também, né? Só dentro da cortina de ferro, por assim dizer. Na Europa Ocidental, vários países buscam sair da crise através da ascensão de regimes autoritários, como eu disse, ideologicamente fascistas, como Itália, Espanha, Portugal e Alemanha, com Benito Mussolini, Francisco Franco, Antônio Salazar e Adolf Hitler, como os chefes dessas nações. Beleza? E aí, eu queria falar sobre a crise de 2008 para vocês, só que não vai dar tempo, tá? Isso aqui precisa explicar de uma maneira um pouquinho mais aprofundada. Eu queria, então, que eu fizesse isso na semana que vem. É rápido, assim, rápido no sentido de em 3 minutos eu não vou conseguir falar isso. Eu preciso terminar a aula 9h55, que minha namorada entra para a sala de aula 9h55. Então, para a sala de aula, que é a casa, aqui em casa. Então, a crise de 2008 eu vou deixar para a semana que vem, tá bom? Eu explico e a gente entra em totalitarismo, tá bom? Não vai ficar ruim, não. Beleza? Olha só, obrigado, tá bom? Pela presença de vocês. Um grande abraço a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Boa semana, tá bom? E até semana que vem. Um grande abraço, galera. Fiquem com Deus, viu? Eu que agradeço, tá? Valeu. Tchau, tchau.